Essa semana nós fomos pegos por uma cena irreal que chocou o mundo. Vem comigo que eu quero falar sobre isso nesse vídeo. Olá, enraizados firmes! Eu sou o pastor Wellington Oliveira e é bom ter você aqui nesse canal. Hoje, exclusivamente, eu quero falar sobre o Talibã. Você conhece o Talibã? E o que isso tem a ver com o Evangelho, o que isso tem a ver com a igreja. Mas antes eu quero te pedir para você deixar aquele like no canal, que ajuda demais o crescimento do canal e notifica para o YouTube que o conteúdo é relevante. Tá bom? Então nós vamos falar sobre o Talibã. Eu anotei algumas coisas aqui, de repente tu vai ver eu olhando para baixo. O Talibã ele é um grupo religioso e militar que começou ali de 1996 a 2001, entre ali aquele período que a União Soviética ficou e ela saiu do país, né? E eles começaram a assumir o território deles, né? E ali o Talibã ele segue uma ideologia, uma teologia, uma filosofia. E os decretos de religioso dela sobrepõem as práticas humanitárias, né? As liberdades individuais, eles seguem uma vertente do Alcorão. Não o Alcorão na prática ali. Algumas coisas ali que eles entendem, né? Como também tem no nosso meio algumas pessoas que entendem coisas que não tem nada a ver com o que Jesus falou. E assim o Talibã ele também entende essas práticas, eles querem essas práticas do Alcorão e eles querem estabelecer isso em todo o mundo. Já é decretado essa ideia deles, né? E uma delas é que as mulheres elas usem burca, os seus direitos sejam tirados, correto? De não ir à escola. Então, assim, o nosso maior problema, seja no Talibã, seja no Evangelho ou qualquer outra religião, é a religiosidade, é o extremismo, né? Então, o que nós vemos nesse lugar nada mais é do que um extremismo ali no Afeganistão. As mulheres não ir para a escola, os homens têm que deixar a barba crescer, não pode ficar sem barba. Mas o que isso tudo tem a ver conosco? Essa semana nós fomos pegos pelaquela cena no avião. Gente, se você não viu, eu vou deixar passando aqui um breve vídeo curto da cena do avião, onde algumas pessoas conseguem entrar para fugir do país, do Afeganistão, porque não querem conviver com o Talibã. Sabe que seu regime é rigoroso, o seu regime militar, executam pessoas, eles não querem viver lá. Então, algumas pessoas conseguiram entrar, em um dos aviões, 640 pessoas. E a cena que nos choca, além disso tudo, do avião tentando sair e as pessoas tentando entrar, correndo na pista, alguns conseguiram ficar, acho que no freio de pouso. E em certa altura, quando o avião já está em certa altura, o que acontece? A pessoa cai. A pessoa cai. O desespero é tão grande para não viver debaixo desse regime que as pessoas se dispõem a fugir de qualquer maneira. E o que isso tem a ver com os cristãos? Nós temos muito cristão lá, temos muito missionário naquele país, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus. E o que esse grupo ele faz? É extremamente religioso, só a sua religião pode permanecer no país. Então, eles assassinam, executam todos aqueles que estão pregando o Evangelho. Nós temos muitos pastores que estão fugindo, muitos missionários que estão fugindo porque eles executam mesmo. E essa semana saiu uma notícia, isso tu pode pesquisar, eu vou deixar o link aqui embaixo, no Gospel Prime, de que eles estão caçando os cristãos, principalmente os americanos, e estão executando. E qual foi a forma que eles acharam para executar o cristão, para descobrir se a pessoa é cristã? Pelo celular. Todo aquele que tem a Bíblia no celular, seja cristão ou simpatizante, será executado por eles. Simples assim. O Talibã é radical, é isso mesmo, né? Então, nós ficamos olhando isso e nós lembramos também que o povo de Israel, ele foi invadido, sofreu ali consequências dessa invasão, muitos fugiram,
e foi escravo em terra alheia. Então nós se compadecemos disso, né? E uma coisa que me chama muita atenção é que isso não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Deus ele desaprova essa maneira como o grupo lida com os direitos humanos. Jesus Cristo ele nos ensinou primeiramente a amar o próximo e não usar violência. Jesus falou: "E nisso conhecereis que sois meus discípulos, quando amarmos uns aos outros." Isso tu vai ver no Evangelho de João, tu vai ver em Mateus 22, 37 ao 39, o decreto do nosso rei. Então, quando as pessoas entendem as coisas de maneira confusa, elas acabam partindo para o extremismo. Apesar de ter muitos grupos perseguidos, muitos cristãos mortos em resposta ao Talibã, o que nós, cristãos, devemos fazer? Nós devemos orar, porque foi o que Jesus nos ensinou. Orar pelos vossos inimigos. Nós devemos orar por esses líderes, pedindo a Deus que toque neles, encontre eles, que eles possam encontrar Jesus. Esse é o nosso trabalho e nós devemos orar por esse povo. Lembra que eu falei para você de 640 pessoas que ficaram no avião? Aqueles dali que escaparam, claro que teve outros aviões, outras maneiras, mas eu quero focar nesse. Aqueles dali que escaparam, glória a Deus, foi show. Mas eu fico imaginando, nesse período de guerra, né, que é uma guerra, então a guerra ela sempre traz as suas desgraças, as suas mortes, a sua violência, os seus traumas, criança, enfim, tudo, né? Quantos desses que conseguiram fugir nesse avião, desses 640 do Talibã, quantos da sua família ficou lá? De repente ficou o pai, a mãe, o filho, a esposa. E é isso que a guerra traz. Esse é um cenário de uma guerra horrível, que nós devemos orar, nós devemos pedir a Deus por essas vidas, para que essas pessoas encontrem Jesus, para que esses líderes encontrem Jesus. A guerra, ela sempre traz desgraça, gente. É horrível. Então esse grupo Talibã, ele já vem ali lutando para conseguir tomar o espaço, né? Como o presidente dos Estados Unidos tirou a tropa de lá, eles vieram avançando e conseguiram tomar o país. Sendo que as pessoas estão fugindo porque eles não tratam com direitos iguais, não tratam com direitos civis, e nós temos que orar. E falando em oração, eu tenho um vídeo aqui que fala sobre o poder da oração, por isso que eu acredito na oração. A Bíblia vai dizer que a oração do justo no livro de Tiago pode muito nos seus efeitos. Então eu vou deixar o card do vídeo aqui, para você descobrir o poder da oração e como nós podemos ajudar, orando, de repente doando em algum lugar para essas vidas, essas pessoas que conseguiram fugir, recomeçar. Ore pela igreja perseguida. Essa semana eu estava falando na igreja sobre o trabalho importante da obra missionária. Jesus ele vai dizer isso em Mateus 28, a grande comissão. Então ore, porque o Talibã ele está perseguindo e o intuito dele é matar e destruir. Então, a nossa guerra vai começar no joelho, orando para que Deus ajude os que estão lá, para que dê coragem aos que estão lá, para pregar o Evangelho, fortalecer ou trazer de volta. Correto? Então, é isso que o Talibã tem a ver conosco. E não esquece de deixar aquele joinha no canal. Esse vídeo te ajudou? Ele foi informativo para saber, para abençoar a sua vida? Se sim, querido, continue compartilhando esse vídeo e oremos por essa nação, e oremos por esse povo, por aqueles que estão ali e pelos missionários que estão lá anunciando a palavra de Deus, a salvação e a remissão de pecado. Até o próximo vídeo enraizado. Tchau!